cronometra pra mim, por gentileza, aí. 10, 15 minutinhos, me avisa daí, porque senão eu vou me empolgar. O que tu quer? Eu preciso filmar. A Mônica tá filmando. Faz as duas aí, grava. Grava porque Eu não consigo ver a hora assim, aqui. importante pra depois a gente vender, né? Um sítio assim. Ainda mais lá do shopping, Isso aqui é paraíso. Não é todo lugar que tem. Gente, queria agradecer a família aí, a família Bavaresco, da qual tem os acionistas, tem a equipe, né? E tem nós. Nós e a Mônica. A Mônica trabalha com vocês, eu não trabalho com vocês mais próximo, mas converso bastante com a Alencar, né? O meu trabalho é ajudar a gente a viver bem. É uma filosofia de vida de viver bem, de encontrar significado, encontrar sentido no trabalho, criar um ambiente de trabalho agradável, de colaboração, de contribuição. Não onde a gente só receba salário, mas onde a gente também cresça como pessoa, né? Como colega, como pessoa, como gente, para a gente viver melhor. Então eu sou aquela pessoa mais sorridente que acredita em gente. E a mensagem hoje é uma mensagem rápida para vocês, é um momento bacana de se encontrar, é um momento bacana de trazer para a memória o ano, né? E eu queria que vocês pensassem um pouquinho, como é que foi 2025 para cada um, né? O que aconteceu esse ano, o quanto a gente deu o nosso melhor, o quanto poderia ter sido diferente, enfim, né? Porque a empresa é a soma de cada um da família. Numa família tem a mãe, tem o pai, tem os filhos, tem os netos, e na empresa tem a padaria, tem o açougue, tem o repositor, tem o caixa, né? Tem o proprietário, tem a responsável técnica, tem a padaria, né? Então, cada um é importante na família, cada um é importante no trabalho. Então eu queria que vocês olhassem um pouquinho como é que foi 2025 para cada um, né? Com relação ao trabalho, com relação à família, com relação à saúde. Como é que foi o ano para vocês? E aí dizer para vocês que é interessante a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a gente não para pensar muito. Não é verdade? E quando a gente para pensar, fica claro. Porque a gente tem dentro da gente as respostas que a gente precisa. E se fosse projetar um 2026 excelente, como seria? Como é que você quer que seja 2026? Como ser humano, como entre colegas, entre vocês, como salarinho, né, também. É salário também. Como produtividade. Respeito aos clientes, mas acima de tudo, viver bem. Né? Viver bem e crescer como ser humano, crescer como pessoa. O que precisa acontecer em 2026 para a gente alcançar o que a gente deseja? Então é sempre interessante fazer esse jogo, né? E eu vou falar para vocês que o que motiva, o que anima, o que dá sentido para o que a gente faz é o que está para vir, não é o que já passou. É isso que faz a gente tomar decisão, é isso que faz a gente agir de forma diferente. E a gente trabalha com muitas pessoas, com muitas empresas, que nem o Alencar, a família, com muitos clientes, com muitos fornecedores. E a gente está dentro de um sistema que é o nosso município, é o nosso estado, a nossa nação, o mundo. E se a gente for honesto, depende do trabalho de cada um. Depende da boa vontade de cada um. Aliás, eu queria dizer para vocês que a gente tem que ter boa vontade. A gente não precisa ser tão preparado. Eu sou meio palhaço. Mas tem que ter muito boa vontade. Sabe por quê? Vocês podem dizer assim, o menino, o Declay veio lá, tomou muito chope, não tinha muito alinhamento o que ele falou com o comportamento. Mas tudo que você faz, você passa uma imagem para as pessoas o tempo todo.
Então, tem coisa na vida, uma delas é ser gente boa. Ter boas intenções, né? Ter boas atitudes, boas intenções, fazer a coisa certa. Vai ter momentos ruins, vai ter momentos bons, mas ter boas intenções, ser colaborativo, ter um pouco de cabeça aberta. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a diferença que a gente faz no mundo depende do que cada um faz. E cada um tem o poder sobre a sua cabeça, o seu corpo e as suas decisões. Então, no mundo que está louco, o que é certo é que nós temos que ter claro o que se espera de nós, ter claro o que a gente quer para nós e fazer o melhor que dá com as condições que a gente tem onde a gente está. Para viver bem, o melhor que dá. Né? Às vezes a gente adoraria tomar um chopp, comer um monte de carne, mas tem que dirigir depois. Então tem o sonho e tem a realidade. Né? Então tem que projetar uma vida maravilhosa e construir a partir do que a gente tem. Hoje os melhores colegas que tem é as pessoas que estão aqui. O melhor trabalho que tem é esse aqui. E se a gente não cuida e não se doa, o tempo passa. O tempo passa e a gente não cria relação boa. A gente não se desenvolve profissionalmente. A gente não fica satisfeito às vezes com a vida, né? Então a mensagem minha era um convite para vocês para olhar um pouquinho para frente, para olhar para si, olhar para a vida que já passou também, mas olhar, dar uma limpadinha na lente, para olhar de uma perspectiva correta. Né? A gente fica reclamando de tudo, né? O problema é a família, o problema é eu nasci no universo errado, eu trabalho com as pessoas erradas, eu ganho pouco, sei lá o que você... A gente acorda de manhã e conta sempre essas histórias para a cabeça. Eu não estudei, eu não sei o quê. E aí o dia fica pesado e a gente convive com as outras pessoas e passa uma coisa negativa e a vida passa. Quando vê, passou. Então é uma fala simples só para dizer para vocês aproveitar cada minuto da vida, aproveitar cada colega, aproveitar, eu como a cuca de vocês lá, Jesus misericórdia, que coisa boa, né? É só a cuca? Só a cuca? Não, o bolinho, o pastel. Por enquanto, ele tá comprando. Não, as cucas eu enlouquecia, por isso que eu tô indo lá. Ele comeu pastel? E aí dizer pra vocês, eu não sei se vocês perceberam, quando eu vi o carro chegar, eu fui lá ajudar a descarregar o negócio. Porque eu me coloco no lugar deles também, entendeu? Não é verdade? Então, dizer pra vocês que a gente tem que projetar uma vida boa pra gente. Todo mundo merece, é justo que a gente alcance os projetos da gente. E a gente constrói com as pessoas que a gente tem onde a gente está. Não adianta imaginar que nos Estados Unidos eu vou ser feliz, né? Trabalhar na Vipal, vou ser feliz, ou trabalhar aqui no Galinheiro que eu vou ser feliz. Tu vai ter feliz onde tu tá, né? É a vida. Vai ter dias chatos. Por isso que a gente tem que ir se resolvendo na vida, porque, cara, nós temos que viver bem, passa tudo muito rápido. Então faz o melhor que dá, do jeito que é possível, né? Olha só, a Mônica veio num curso meu, e tinha pouca gente, só para contar para vocês. E eu falei, Mônica, convida alguém que possa aproveitar esse conteúdo também. Né? Eu faço o meu melhor, eu não tinha um monte de gente para poder fazer a tudo. A Mônica traz o Alencar. O Alencar me contrata, aí eu vou lá e ele me falou da cuca, ele me deu uma cuca. Pede para minha mulher tá comigo, se eu não, na quinta-feira, depende de onde eu tô, eu vou dizer, eu vou lá buscar uma cuca. Me vem a ideia, né? Aí ela foi comigo lá buscar a cuca, ela viu as tortinhas. A mãe dela estava de aniversário, a gente foi lá buscar uma tortinha. Daí o Alencar me deu um pastel, por sinal, muito bem feito. Aí a gente já comprou carne. Então, dizer para vocês que a gente tem que fazer o melhor que dá, ser grato, né? Porque a gente viveu, porque a gente está aqui. Eu olho para vocês, tem uns lombos muito bonitos aqui. Então, tem que agradecer a família, agradecer a nossa história, as coisas boas, coisas ruins, e olhar para frente. Olhar para frente e se ajudar. E fazer aquele mercado tá muito bonito. Mas deixar que se cada um der a sua contribuição, fica lindo. Porque se eu entrar lá e você não está com energia boa, todo trabalho é ruim para todos. Não é verdade?
Então, dizer para vocês olhar para frente, criar um ambiente bom, conversar muito as coisas que tem que conversar. Não fala as coisas que tem que conversar com as pessoas que tem que conversar. Tem uma pessoa que fala tanto que vai levar acompanhar. Eu acho que eu estou dentro do tempo. Até na porta. 10 minutos. Quanto? 10. Eu me empolgo tanto conversando Tá dentro. com os caras que vêm entregar mercadoria, quando eu vejo, eu tô acompanhando eles lá na porta. Gente, pro negócio ir bem, a primeira coisa é a equipe tem que estar bem. Porque quando você chega lá, você vê os olhos das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sinto você quando eu te olho. E vocês me sentem como me vê. Graças a Deus as pessoas me veem bem melhor do que eu me vejo, na maior parte das vezes. Mas sempre que tem uma pessoa na tua frente, tu tem que dar o teu melhor. Tu tem que estar bem. Por quê? Porque é a nossa imagem. Então eu fico muito orgulhoso de contar a história do Alencar, da Mônica, porque um ajuda o outro. Depois que a Mônica veio no meu curso, eu já fui lá no escritório dela para a gente pensar em trabalhar junto, se ajudar. Eu estou com um projeto lá, ela vai me ajudar. Vocês estão entendendo como é que funciona? Estou montando uma empresa de cachaça e eu preciso do que ela faz. Então, às vezes, se a gente é boa pessoa, se a gente tem boa vontade, eu dou uma ligada, ela vai me ajudar. Ela sabe que se ela me perguntar, eu estou lá. Então, nós vivemos um mundo de tecnologia que, às vezes, a gente fica com a cabeça cheia de coisa que não serve para nada. E nós temos uma tendência de ver o que não funciona, de reclamar do que a gente acha que não está bom. Então, na tua cabeça, se você observar a cabeça nossa aqui, não é só pensamento teu, certo? Não é só coisa que tu pensa e decide, concorda ou não? Vem uma história junto, né? Então, quando é para falar coisa negativa ou pensar, tem que objetivar um pouco. E aprender a dar valor às coisas boas e viver bem. Certo? Por exemplo, você pode vir aqui e ver maravilha. Você pode vir aqui e dizer, aqui tem cheiro. Tá entendendo? O que vai mudar? Vai mudar o teu espírito e como você me ajuda ou me puxa para baixo. Certo? Gente, se você trabalha numa empresa, faz o teu melhor. Ele não me pediu para falar, eu estou falando porque eu acredito. Vocês podem falar que eu sou fraco, mas não que eu não estou com vontade. Você está entendendo? Então, você puxa, por quê? Porque a gente deixa uma imagem boa. Então, como eu fiz amizade com a Mônica, com o Alencar, daqui a pouco é com o pai do Alencar, daqui a pouco é com você. Você está entendendo? E a gente precisa um do outro, essa coisa mais sagrada, mais certa que tem. Nem para fazer filho a gente não consegue sozinho. Nem para contar uma mentira. Então, a coisa mais certa é que a gente precisa um do outro. Nós vivemos num país maravilhoso, gente, e depende de cada um fazer o melhor que dá. De verdade. Então, muito obrigado pelo convite, Alencar. Muito obrigado pela oportunidade. O Alencar é muito gente boa. Eu recebi o Alencar lá no escritório para a gente trabalhar, um cara aberto, com vontade de crescer, com vontade de melhorar, com vontade de ajustar os ponteiros. Então, às vezes, a gente faz o que dá com as condições que a gente tem, mas é importante ter essa boa vontade, esse interesse de melhorar o setor, se melhorar como gente, abrir a cabeça, aprender uns negócios legais. Vocês são jovens aqui. Tá? Obrigada. Então a gente não pode. Sabe o que é medíocre? Medíocre é fazer o que vai acontecendo. Não. Tem que melhorar de vida, melhorar de o que a gente faz, né? Crescer, inventar, fazer coisas que a gente tem vontade às vezes, fazer uma viaginha, cuidar o dinheiro, cuidar a saúde, cuidar o casamento, sabe? E o trabalho, gente, o trabalho é o que dá tudo isso pra gente. Pode ver, se tu tem trabalho, teu casamento tá melhor. Se o teu trabalho, até tua saúde, tu tem condições de cuidar. Vocês concordam ou não? Ou até realizar... Pera, esse negócio aí do casamento. Ô, Mônica, ó, ela pode não arrumar por outras coisas. Mas que o fato de ser bem sucedida chama atenção. Ela pediu. Viu? Agora só que é ela que tem que decidir. Aí é ela que resolve, né? Tô bem. Né?
Mas então, só isso que eu queria dizer para vocês. A gente tem que acreditar primeiro na gente, levar uma energia boa para o mundo, fazer o que precisa ser feito. E dessa forma a gente vai ganhar energia e força para alcançar os nossos sonhos. Adorei conhecer vocês e agora vamos comer carne junto, né, Ricardo?